Querido irmão que aqui está, alegria, podemos estar juntos. Você que está em casa, ou no seu trabalho, em algum lugar, assistindo o culto desta noite através do YouTube, do canal de nossa igreja, também seja bem-vindo. E juntos vamos louvar ao Senhor, lendo a palavra de Deus na carta de Judas. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Versos de 1 a 4 da carta de Judas. É o que vamos ler. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade, preste atenção nesta parte do versículo, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolação a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe no entendimento e na aplicação da palavra do Senhor. A batalha em defesa da fé. Nós poderíamos dar outro título também. Dever do crente, batalhar por sua fé, em defesa daquilo que crer. Judas, o nome Judas, era um nome comum nos dias do Novo Testamento, nos dias de Jesus e até antes mesmo de Jesus. Nós encontramos alguns nomes. Judas, inclusive, é uma variante de Judá. E Judas, no Novo Testamento, aparecem alguns que são conhecidos e citados. Judas Tadeu, que foi um dos apóstolos, discípulo do Senhor Jesus, tinha esse nome duplo, não é? Judas Tadeu. Judas de Damasco. Esse Judas de Damasco tem uma participação no momento da conversão de Paulo, habitante na rua direita na cidade de Damasco. Atos capítulo 9. Judas de Galileu. Atos 5, 37. Judas de Barsabás. Esse Judas foi aquele que foi escolhido com Silas para acompanhar o apóstolo Paulo e Barnabé de volta a Antioquia, levando a carta de recomendação da igreja para aqueles irmãos. Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes é aquele que fez parte entre os discípulos de Jesus, mas foi o traidor, não é? Ele é conhecido e identificado como o traidor do Senhor Jesus Cristo. E Judas, esse Judas é o filho de Simão, João 6, 7, 1. Judas, irmão de Tiago, que é esse autor da carta que acabamos de ler. Judas, irmão de Tiago. Então Judas, esse Judas, autor da carta, é tradicionalmente entendido ser irmão de Tiago, consequentemente irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Os irmãos de Jesus se converteram após a ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto Jesus estava aqui na terra, eles rejeitaram, mas depois entenderam que era o Messias e vieram a se converter. Então, tanto Judas como Tiago e outros estão na lista daqueles irmãos de Jesus citados na palavra do Senhor. Meio-irmãos, porque era filho de Maria, e Jesus, no caso, né, era filho de Maria, mas por obra divina do Senhor. E estes outros, filhos de Maria e José. Embora algumas vertentes sobre a virgindade, né, perpétua de Maria, querem deixar entender que
aqueles citados como irmão de Jesus poderiam ser primos, primo irmão, próximos. Outros querem deixar entender que eram filhos de José, mas de um outro casamento. Mas nós não cremos assim. Nós cremos aquilo que a Bíblia diz, com clareza. A clareza bíblica é de que Maria teve outros filhos, e entre estes filhos outros estão Tiago, Judas, citado na carta, autor da carta. Você confere isto com Mateus 13:55, João 7, verso 5, Atos 1:14. Estes textos também concordam com a citação que Judas faz no versículo 1, quando ele cita que Tiago era seu irmão. Este Tiago, irmão de Jesus, irmãos queridos, é aquele que se tornou líder importante em Jerusalém, pastor da igreja de Jerusalém. Confere com Atos 15:13, Gálatas capítulo 1, verso 19. Por que Judas citou Tiago logo na abertura da carta? Logo nos versículos de número 1. Havia uma razão. Porque Judas cita Tiago aqui, o seu irmão. A menção que Judas faz sobre Tiago teve o propósito de ele, Judas, ser reconhecido. Porque esse Judas aparece na relação que cita os irmãos de Jesus e depois vai aparecer aqui como autor desta carta. Então ele não era conhecido, ele não fazia parte do colégio apostólico, e alguns até dão a entender que isto poderia ser, mas não. Então ele cita Tiago como sendo uma forma de se fazer conhecido e de validar aquilo que ele estava escrevendo. Mas tem uma coisa interessante aqui. A forma como Judas inicia a carta. Ele inicia a carta assim: Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Versículo 1. Então, olha a forma como Judas inicia a carta. Inicia com humildade, mostrando que aquela maneira como ele estava iniciando aquela carta, ele estava iniciando uma voz que seria interessante ser compreendida como voz de Deus para aqueles que iam ouvir, para aqueles que iam receber a mensagem. Então Judas inicia com humildade. Ele poderia dizer: eu sou Judas, irmão de Jesus. Mas ele inicia dizendo: Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. E entendendo que esse Tiago é aquele irmão de Jesus, então Judas também é irmão de Jesus, por parte de Maria. Portanto, queridos, Judas escreve esta carta por volta dos anos 70 e anos 80, depois do Senhor Jesus, quando da forte destruição promovida pelo imperador romano Nero a Jerusalém. Então, é neste tempo que Judas escreve esta carta. Judas, a carta de Judas, está entre as cartas chamadas gerais, assim como a própria carta de Tiago, as cartas 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, estão entre as chamadas cartas gerais. Alguns querem colocar Hebreus também, mas Hebreus, na realidade, tinha um destino ao povo hebreu. Neste caso aqui, nós percebemos que estas cartas tinham outro objetivo. As cartas gerais tinham como objetivo, assim como a carta de Judas, orientar e fortalecer os crentes dispersos de Jerusalém. Os irmãos se lembram por que eles foram dispersos? Por causa da perseguição aos crentes. Logo no início, logo após, a morte do Senhor Jesus, o trabalho inicial dos apóstolos, sofreram tremenda perseguição. Com o martírio de Estevão, eles saíram de Jerusalém por Antioquia e tantos outros lugares. Então, esta carta escrita por Judas e os outros apóstolos tinha como objetivo fortalecer esses irmãos, porque estavam longe da convivência dos apóstolos, fortalecer a fé, fortalecer o ânimo desses irmãos, encorajá-los, mas acima de tudo, fortificá-los, para que eles pudessem estar firmes diante da batalha, da defesa de sua fé.
pastor Russell Shedd, fazendo uma nota a respeito da carta de Judas, ele diz assim: esta carta geral de Judas foi escrita com proposta de alertar e ensinar a igreja quanto ao surgimento, preste atenção, de certos crentes, entre aspas, crentes nominais, que ameaça minar a comunhão da igreja por seu caráter e conduta imoral. Então, queridos, o objetivo desta carta é trazer para nós fortalecimento diante das dificuldades ou da tentativa de parar que testemunhamos de nossa fé. De tentar parar a igreja no testemunho da sua fé. Vamos identificar aqui o cenário quando Judas escreve esta carta, assim como os outros apóstolos. O cenário era este aqui. Já havia homens trazendo dificuldades à igreja desse tempo, alguns que já eram apóstatas, já o início da apostasia. O que é apostasia? É a negação da fé, é a negação da crença, é a negação da palavra, é o virar as costas para a palavra, é o torcer a palavra, é desqualificar a palavra de Deus. Então, qualquer atitude semelhante a esta, de torcer e desqualificar a palavra do Senhor, e trazer entendimentos diferentes daquilo que está revelado na palavra de Deus, ou abandonar a fé, é apostasia, é entendido como apóstata. Nesse tempo em que Judas escreve, os gnósticos, com seus ensinos heréticos, invadiam o espaço das igrejas. Quem eram os gnósticos? Eles ensinavam, era um grupo de pessoas que entendiam que a salvação é alcançada através do conhecimento, da reunião de conhecimento, da reunião de sabedoria. E isto era de todas as formas, conhecimento de todas as formas, e conhecimentos também destinados à libertinagem, às atitudes libertinas, e praticavam então atos imorais e libertinos no meio do povo do Senhor. No caso aqui, quando Judas está escrevendo, no meio da igreja. Neste caso, irmãos, os gnósticos influenciaram a igreja do tempo dos apóstolos, negando a soberania de Jesus, que viviam pecando por causa disto. E nosso tempo, neste tempo, já de algum tempo, mas principalmente nesses últimos dias difíceis deste século, quantos têm se deixado influenciar por movimentos que têm trazido dificuldades, movimentos que têm trazido dúvidas, confusão na mente de muitos de nós, não estando preparados e firmados na palavra de Deus. Quantos dentro da igreja têm se deixado influenciar por ideologias que distorcem a palavra e carregam em si, pregam e falam e ensinam até mesmo de forma torcida a palavra do Senhor, relativizando a palavra de Deus. Portanto, assim foi nos dias de Tiago, nos dias de João, de Pedro e de Judas. E além disso, irmãos, eles se rebelavam contra a autoridade, viviam segundo suas próprias paixões, estavam mais preocupados com seus interesses, e eram aqueles que promoviam divisões. São estas pessoas identificadas por Judas. E Judas deixa bem claro aqui para nós, quando os cristãos passavam a viver segundo esta doutrina, eles transformavam a graça de Deus em libertinagem. O que é libertinagem? É o excesso de liberdade. É verdade, nós fomos salvos pelo Senhor para vivermos livres, mas livres
da possibilidade de pecar. Não é livre para pecar, é livre para escolher não pecar. É esta liberdade. Mas os que pensam através daquilo que Judas identifica, eles pensam que, já que estou salvo, já que a minha vida foi alcançada pela graça do Senhor, e já que Jesus morreu por todos os pecados, ele morreu pelo pecado que pratiquei e pelo pecado que eu possa praticar. Então vamos fazer o que vier na cabeça, vamos fazer o que está no nosso coração, porque Jesus já fez toda a obra da salvação por nós. E nós não sabemos que o Senhor é aquele que salvou a nossa alma, que realmente nós fomos alcançados pela graça do Senhor para a salvação de nossa alma. Mas a salvação que foi, ou que nos alcançou a nossa alma, o nosso espírito, mas esta salvação precisa ser refletida pelas nossas atitudes, pelo nosso corpo, que é templo do Espírito Santo do Senhor. Portanto, irmãos queridos, quero fazer uma nota aqui. A palavra fé, neste texto, é diferente da palavra fé que o escritor aos Hebreus usa no capítulo 11. A palavra fé fala da doutrina revelada por Jesus Cristo e por seus apóstolos, pelos profetas. Então, a palavra fé aqui é doutrina, é palavra, é conhecimento de Deus, é revelação de Deus, é defesa da revelação que recebemos. É desta fé que Judas está falando. Você pode conferir isto com Efésios 3, Atos capítulo 6, 7, capítulo 8, 13, Gálatas capítulo 1, 23. Eu vou ler o verso 7 de Atos 6, que diz assim: E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé, obedeciam à palavra. Então, fé aqui é a nossa confiança na palavra. É a palavra de Deus que eu preciso estar preparado para defendê-la como verdade absoluta para este tempo. Esta fé requer de nós prontidão para defendê-la. É diferente da fé em Hebreus 11. A fé em Hebreus 11 fala de confiança em Deus e traz uma relação de homens e mulheres que nós costumeiramente chamamos de heróis da fé, que através da sua confiança no Senhor foram vencedores. Então, esclarecido, né? Que a fé aqui é confiar na palavra, é a palavra do Senhor enxertada dos nossos corações, vinda do Senhor para as nossas vidas, e é desta fé que nosso querido Judas faz referência. Eu quero deixar com você 3 perguntinhas. 3 perguntinhas que durante a fala desta noite nós queremos trazer algum esclarecimento. Diante do verso 1 e 4 a 4, se esta fé significa doutrina, palavra, entregue uma vez por todas aos santos no passado, devemos seguir ou esperar revelação novas, ou vivenciar novas experiências hoje? Trata-se aqui de revelação e experiências além daquela que estão reveladas. Se elas já estão reveladas, é disto que estamos falando. A outra pergunta está entre o verso 5 e 16. O que Deus faz com os que desobedecem e ensinam e encorajam outros a desobedecerem? E a terceira pergunta está entre os versos 17 e 25. O que devemos fazer para não sermos enganados? Versículo de número 3, vamos voltar ao verso 3. No verso 3 está escrito: Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever-lhes acerca da salvação que nos é comum ou que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, preste atenção, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos.
escrever acerca da salvação que compartilhamos. Olha, irmãos, que interessante. Ou seja, a salvação que ele tinha recebido e que era comum a todos os crentes. Então ele queria fazer um tratado, um relato da sua experiência de salvação. Mas o texto nos diz que o Espírito Santo do Senhor o conduziu para outro pensamento, para uma outra necessidade. Judas já tinha identificado ao seu redor a necessidade de alertar os nossos irmãos. Então, se ele já tinha identificado isto, o Espírito Santo identificou e também foi ao coração de Judas e disse: você vai escrever sobre outra coisa. Lembra de Paulo, quando ele estava tentando ir para outro lugar, e o Espírito Santo diz: não, você vai passar lá para Macedônia, porque eu tenho lá uma missão para você. E aqui, mais ou menos parecido com a experiência de Paulo, Judas é identificado aqui como alguém que precisava escrever a respeito de encorajar os crentes e a identificar o mal que estava no meio deles e pudesse batalhar contra aquele mal. E olha que o texto diz que ele escreveu agora, não apenas dizendo: olha, existe esse mal, existe aquele outro, mas ele escreveu insistindo, apelando, convocando para que os crentes pudessem batalhar em favor da sua fé, da sua crença. Judas, irmãos, convoca os crentes a não enfraquecer, a não estar enfraquecidos diante das situações presentes, continuasse crendo no Senhor Jesus, e os convida para batalhar diligentemente em favor da defesa de sua fé. Originalmente significa dizer lutar intensivamente, colocar toda a sua agilidade, todo o seu sentimento. Nós podemos perceber na linguagem de Judas que o seu apelo implica que o inimigo, na pessoa dos ímpios, dos infratores, atacam fortemente a fé dos filhos de Deus. Os inimigos dos filhos de Deus continuam atacando. E nós somos alertados pela palavra a estarmos atentos para isso. Defender com todo empenho, todo o nosso empenho, toda a nossa força. Portanto, queridos colegas ministros da palavra, ou que me ouve nesta noite, mesmo à distância, ou que estamos aqui reunidos no santuário, nós, ministros da palavra do Senhor, devemos dar toda a diligência e empregar toda a nossa força para ensinar e admoestar na sã doutrina. E eu quero dizer a você, querido colega ministro da palavra, ou a você líder, a você, meu irmão, nós precisamos muito de homens e mulheres que realmente se sintam encorajados a continuar defendendo a sua fé e, consequentemente, ensinando a sã doutrina. Assim, o povo de Deus deve, de acordo com o ensino recebido, dar toda a diligência por tudo aquilo que recebeu como bênçãos do Senhor, da graça divina do Senhor, e fazer com que o seu chamado seja confirmado. Você foi chamado para defender a sua fé, meu irmão, para defender o que você crê, não é para se curvar diante das coisas que o mundo tem deixado escapar como verdade para eles, relativizando a verdade absoluta da palavra. Olha o que diz 2 Pedro 1, verso 5. Pedro, escrevendo na sua carta, ele está nos chamando à atitude de defesa da fé. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Ele quer que nós coloquemos toda a nossa diligência, todo o nosso empenho em defender a fé. Em algumas versões está escrito fé uma vez entregue. Mas no original nós temos a palavra dizendo uma vez por todas entregue. Ou seja, entregue para sempre.
Ora, se esta palavra foi entregue uma vez por toda, para sempre, significa que ela é única e absoluta. Nenhuma outra fé ou nenhuma outra doutrina pode substituir aquela que é única e que cremos e aceitamos. Nenhuma outra fé ou revelação ou experiência pode substituir aquela que nos foi revelada por Jesus, ensinada pelos apóstolos e recebida por nós em nossos corações. É entregue aos santos. Quem são os santos? São os salvos. Nós, eu, você, os alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, é isto que significa defender a fé. É saber que o Senhor conta com cada um de nós, para que sejamos instrumentos do Senhor na defesa da fé. É isto que Judas quer nos fazer entender, o que significa batalhar em favor da fé. A segunda parte de Judas, da carta de Judas, ele está colocando diante de nós, de forma bem detalhada e de forma bem explícita, revelando para mim e para você quem são aqueles que promovem confusão, divisão. Quem são estes libertinos que transformam a graça de Deus em libertinagem? Ao mesmo tempo que ele diz o que significa isto, ele diz quem são. E ele está dizendo para nós quem são estes. Mas eu quero chamar a atenção do querido irmão para o seguinte: a palavra de Deus para nós, vinda de Judas, é para que nós estejamos atentos, porque se entrar no nosso meio alguém trazendo coisas diferentes, que não são baseadas naquilo que cremos, a nossa luta é contra aquilo que ele traz e não contra a pessoa de quem traz. Ou seja, é preciso conhecer as ações para combatê-las, mas isso não significa destratar as pessoas. Devemos combater com amor, com cuidado, para que aquela pessoa também seja ganha para Jesus, seja ganha para nosso meio. Olha o que diz Pedro na primeira carta, versos 3,15. Estás preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que lhe pedir a razão de vossa fé. Aqui a impressão é aquele que vem a você e pergunta: por que você crê? Por que você é crente? Mas não significa dizer que não sirva também, que devemos estar preparados para responder com mansidão e temor no momento em que vamos confrontar alguém que traga algo diferente daquilo que é verdadeiro para nós. Nós precisamos fazer desta forma. E Judas então mostra quem são os que causam divisões, confusões e agem como libertinos. Veja o verso 4. Vamos ler o verso 4. O verso 4 diz assim: olha como ele vai identificando quem são estes. Eu digo para vocês, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltram-se dissimuladamente no meio de vós. Já nos dias de Tiago, nos dias de Pedro, nos dias de João, que escreveram as cartas, e de Judas, já haviam aqueles que infiltravam-se no meio da igreja. Irmãos, parece que a voz de Judas é a mesma para os nossos dias hoje. Dissimuladamente no meio de vocês. E ele diz então de forma veemente: estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. Negam a Jesus, o nosso único e soberano Senhor. Infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês. Às vezes nós não podemos nem mesmo perceber, e nem percebemos, mas precisamos estar atentos, e daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco mais a respeito destas pessoas.
infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês, transformam a graça de Deus em libertinagem. Irmãos, para mim isso aqui é o mais sério. Banaliza a graça de Deus. Negam a Jesus. E o texto diz que a atitude destas pessoas são condenadas pelo Senhor. E se elas permanecerem na desobediência, na impiedade, causando divisão na igreja, diz o Senhor no texto, já estão condenadas ao inferno. Portanto, irmãos amados, você que ouve, mesmo em casa, onde você estiver, a palavra de Deus nesta noite, a batalha da fé tem como objetivo vencer os ataques do inimigo, os ataques dos ímpios, que entram disfarçadamente, furtivamente, ilegalmente, em segredo, diz Pedro, com heresias condenáveis. Olha aí, segunda carta de Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina perdição. Então Pedro mostra para nós, conferindo com Judas, quem são esses? É aqueles que introduzem encobertamente. Não faz assim, as caras não. É por baixo do pano. É encobertamente. Quando vê, está levando 1, 2, 3 a se desvirtuar, a se afastar da fé, negando ao Senhor que o resgatou. Negam ao único e soberano Deus. Nega a perfeita unidade de Cristo com o Pai. Era esta a doutrina e o ensino dos gnósticos do tempo de Judas e dos apóstolos e tantos outros movimentos. E Jesus, irmãos, nós aprendemos com a Bíblia que Ele e o Pai são únicos. Uma coisa interessante, irmãos, que Judas coloca bem claro aqui na sua carta. Preste atenção nisto. Deus nunca aceitou rebeldia contra a sua autoridade. Ora, se Ele nunca aceitou, Ele nunca aceita e nunca aceitará rebeldia contra a sua autoridade. E Judas faz algumas citações aqui de alguns exemplos de atitudes rebeldes contra o Senhor e que sofreram as consequências. Ele cita aqui, nem de seu próprio povo escolhido. Ou seja, aquele povo que saiu do Egito, por obra e poder do Senhor, escravizados lá, e agora estão libertos. Eles passam pelo deserto e murmuram, e tanta murmuração, e tanta rebeldia, rebelando-se contra a autoridade do Senhor e contra a autoridade constituída sobre eles, que foi Moisés. E Judas diz que lá no deserto, na caminhada, morreram os que não creram. No versículo de número 6, o texto diz que Deus não aceita nenhuma rebelião contra a sua autoridade. Ele faz a citação dos anjos caídos. Nem de anjos. Aqueles que se levantaram através da liderança de Lúcifer para ocupar o trono do Senhor. Deus não aceita. E o destino deles foi saírem da presença do Senhor. E o destino final é o tormento eterno. Verso 7. O Senhor, na atitude de revelar para nós, e Judas escreve sobre isto, não aceitar rebeldia contra ele. Judas diz que ele não aceitou a rebeldia de outros povos da terra. Uma citação de Sodoma e Gomorra, com a sua libertinagem, principalmente a depravação, a homossexualidade, que hoje inclusive foi abordado na lição da Escola Bíblica Dominical desta manhã, em que aquele povo ali presente, naquela cidade, rebelando-se contra o Senhor, sofreu as consequências da sua rebeldia. Versículos 8 e 9, Judas avisa que aqueles que ensinavam libertinagem,
ou seja, o excesso de liberdade, são rebeldes, não respeitam o governo de Deus. Ora, se não respeitam o governo de Deus, rejeitam qualquer tipo de autoridade sobre eles. Isto é verdade. Versículo 10, Judas vai dizer que estes que se rebelam contra o Senhor, não compreendendo a graça do Senhor, hajam feito animais, agem por instintos. Versículo 11, seguem os mesmos caminhos de homens como Caim, Balaão e Coré. Caim, não sendo sincero diante do Senhor com o seu culto. Balaão, mostrando-se ganancioso diante do Senhor, vendeu o seu ministério por dinheiro para levar uma falsa mensagem a Israel. E quantos estão vendendo o seu ministério por dinheiro e pregando falsidades que não têm a ver com a palavra de Deus, se desvirtuando da palavra do Senhor nesse tempo? Coré, a sua rebeldia contra Moisés, levantou-se contra a autoridade de Moisés. Então Judas vai dizer que aqueles que entram pela igreja trazendo confusão são semelhantes a estes. Veja o texto de Gênesis 4, números 22 a 24 e números 16 a 17, e você vê conferido esses nomes. Dos versículos de número 12 até o 16, Judas vai mostrar como são os falsos mestres, como eles agem, como eles se apresentam. Ele vai mostrar isso com uma imagem muito forte. Judas vai dizer que estes são rocha submersa. Rocha submersa. É perigo para a navegação, é colisão e naufrágio. Os marinheiros sabem muito bem o que significa isto, né? Um navio que possa colidir com uma rocha submersa pode sofrer as consequências. Lembra do filme Titanic? O que significa isto que Judas está querendo dizer? Ele está fazendo menção a falsos mestres que se infiltram na igreja para causar o quê? Acidente, divisão, colisão. Apacentam a si mesmo, Judas fala. Trata-se de mercenários que vão extorquir as ovelhas do Senhor. São como nuvens sem águas. Ou seja, as suas ações, o seu culto, a sua pregação não tem relevância. Ele prega o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. São árvores murchas, infrutíferas, não têm raiz. Sofrerão o juízo do Senhor. Lembram da figueira sem fruto que Jesus amaldiçoou? É diferente dos justos, né? Como nós cantamos aqui, são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que suas raízes são profundas e frutificam, dão seu fruto na estação própria. E Judas ainda diz que estes são como ondas impetuosas, ou seja, traz perigo. Se você está diante de uma onda impetuosa, sai de perto. Mas além do perigo, ela traz sujeira também, para a beira da praia. Então, quanta sujeira, né? E quanto perigo. São estrelas errantes de Judas, somem na direção da escuridão. São mensagem que conduz ao abismo. Estes são murmuradores, insatisfeitos, queixam da sua própria sorte, andam segundo as suas concupiscências, sua boca diz coisas arrogantes, são aduladores, admirando as pessoas por causa de interesse. Olha que coisa. Então Judas mostra para nós quem são essas pessoas, de que formas elas agem. Então nós não podemos nos deixar ser enganados. Olha que Isaías, já lá 700 anos antes de Jesus, já nos dizia a respeito destas pessoas, ou de atitudes quanto a estas. Ai dos que ao mal chamam bem, e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. O que significa ai? É o mesmo ai lá de Apocalipse. Coitado deles.
sofrerão as consequências da sua desobediência, das suas atitudes más, inconsequentes diante do Senhor, levando outros a errar. Levando outros a errar. Então sofrerão as consequências destas coisas. E Judas, então, faz aqui, a esta altura, uma referência a Enoque, o sétimo homem depois de Adão, que, segundo Judas, falou profeticamente. Enoque, aquele que andou com Deus, falou profeticamente sobre o juízo divino sobre os ímpios infiltrados no meio do povo de Deus. Nós não encontramos nenhuma menção a esta voz de Enoque no Velho Testamento. Então, o que nós entendemos, e que alguns tratados a respeito de comentários bíblicos a respeito desta menção de Enoque aqui por Judas, é que Judas deve ter tomado conhecimento através de literatura que faz menção a esta voz de Enoque, que não faz parte do cânon sagrado. Alguns chegam a dizer que era o livro de Enoque. Mas a verdade é que assim teria dito Enoque numa voz escatológica, uma voz profética, indicando o último tempo. E esse último tempo nós já podemos esclarecer para os irmãos, nos estudos do Apocalipse principalmente, que inicia-se com a vinda do Senhor Jesus, morte e ressurreição, até a volta dele. Então, às vezes, nós achamos que o último tempo é aquele que vai chegar lá no finalzinho. Não, ele já está. Nós já estamos vivendo este último tempo, mas próximo ainda da volta do Senhor Jesus, é claro. E então disse Judas a respeito de Enoque, que Enoque teria dito: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, voz profética e apocalíptica, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas impiedades que cometeram, por todas as duras palavras que pronunciaram. Então, estes são aqueles que temos que estar preparados para lutar contra as suas ideias, os seus ensinos, que falsamente tentam introduzir na igreja. E agora, irmãos, conhecemos o inimigo. Então é preciso estratégia para lutar contra o inimigo. Nenhum soldado vai à luta, à batalha, se não estiver preparado, equipado, para lançar a luta. E para tanto é necessário que todos os que vão à luta estejam equipados. Mas eu volto a chamar a sua atenção para o seguinte: a palavra de Judas inicialmente era para falar da salvação, mas impelido, tocado pelo Espírito Santo do Senhor, ele falou de algo necessário, que era os crentes estarem preparados para os falsos, enfrentarem os falsos pregadores, os falsos mestres, as falsas doutrinas, os falsos ensinos. Agora, o que Judas, ou a quem Judas está se dirigindo? Aos irmãos, à igreja. Então, o inimigo que Judas faz referência aqui está dentro da igreja. Refere-se àqueles que estão dentro da igreja. E nós temos sim, irmãos, inimigos internos e inimigos externos. E nós temos que estar preparados para estas circunstâncias. Então, irmãos, a terceira parte da pregação desta noite: como está equipado para vencer na batalha da fé? De que forma você e eu podemos estar equipados para vencer a batalha da fé? De que maneira? Vejamos então. No versículo 3, Judas está insistindo com os crentes a estarem o quê? Preparados para a batalha. E Judas declara quem são os destinatários da carta. Ele está dirigindo esta carta aos crentes, aos chamados, ou seja, aqueles que atenderam o convite do Senhor: vinde a mim. Aos santificados em Deus e Pai e conservados, ou seja, aqueles que pertencem a Jesus. E a estes ele está desejando que seja multiplicada misericórdia, paz e amor. A misericórdia de Jesus, a paz no Espírito e o amor de Deus. Então,
a carta está sendo dirigida aos crentes que devem estar equipados para preservar e defender a sua fé. Versículo de número 5. Para que você sinta-se fortalecido e equipado, você precisa ter consciência de que povo, ou a que povo você pertence. Versículo de número 5 diz que havendo Deus salvo um povo para si. Quando ele faz referência a Israel, mas aqui nós entendemos que nós fomos salvos e pertencemos ao Israel de Deus, Israel espiritual do Senhor, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, e fazemos parte deste povo salvo. Então, para que sejamos de alguma forma preparados para vencer o inimigo, aqueles que trazem qualquer tipo de confusão, é preciso fazer parte dos salvos. Versículo 17. É preciso dar lugar às palavras recebidas vindas do Senhor. Lembrai-vos da palavra que foram ensinada pelos apóstolos. Ou seja, volte-se às Escrituras. Há um distanciamento das Escrituras neste tempo, irmãos. As pessoas não estão mais se aprofundando na palavra. Nós precisamos voltar à Escritura. E é voltando à Escritura que nós nos equipamos para não ser apanhado pelas falsas pregações. Lembre-se dos alertas dos profetas. Lembre-se dos alertas dos apóstolos. Lembre-se das pregações que lhe foram anunciadas do púlpito de sua igreja, dos seus líderes. Dê atenção, ouça. Ouvir no sentido de atender. Versículo de número 3. É estar edificado sobre a santíssima fé. Ou edificado na palavra, nas verdades das Escrituras. Mas vós, amados, santificados sobre a vossa santíssima fé. Se fé em Judas é a Escritura, é edificados nas Escrituras, edificado na palavra de Deus. E edificados na palavra, fortalecidos na palavra, pode vir quem quer que possa vir, trazendo coisas diferentes. Você há de identificar e não se deixar levar. Então, edificados sobre a vossa santíssima fé. Versículo 21. Conserve em você o amor de Deus. Conserve no seu coração o amor de Deus. Porque à medida em que você conserva o amor de Deus, você se prepara. Conservai-vos a ti mesmo no amor de Deus. Use de discernimento, versículo 22, para ajudar o irmão que está enfraquecido. Irmãos, diante de tanta confusão pregada, tem muita gente com dúvida. E Judas está dizendo assim: não abandone o irmão que está fraco. Não abandone o irmão que está duvidoso, mas ajude-o para que ele seja esclarecido e permaneça na fé. Apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Seja instrumento de Deus para resgatar vidas. Versículo 23. Instrumento para resgatar aqueles que estão no fogo, diz o texto. Ser instrumento de salvação, fundamentados na palavra. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Hernandes Dias Lopes, em sua pregação a respeito deste texto, ele diz que as pessoas estão no incêndio que é o fogo eterno. E nós somos, ou devemos ser, instrumentos do Senhor para ir aos perdidos, mas com temor, na dependência do Senhor. Porque nós somos limitados, irmãos. E quando Judas trata disso aqui, ele vai dizer assim: vai com cuidado para você também não se queimar diante do fogo que está ali, para que você não possa se desvirtuar da verdade, mas ser instrumento de resgatar para a verdade. Aquele que, versos 24 e 25, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e de apresentar-vos irrepreensíveis com glória perante o Senhor, ele agirá em seu favor,
porque Ele é aquele que é o Senhor sábio e poderoso de nossas vidas. Majestade, domínio e poder sobre todas as coisas. Um destaque aqui, irmãos, para a palavra fogo, citada aqui por Judas. Fogo aqui citado por Judas significa condenação. Fogo aparece na Bíblia significando algumas vezes poder, purificação e juízo divino. E na maioria, ou na maior parte das citações do Novo Testamento, a palavra fogo tem significado de punição ou juízo. Foi o testemunho de João Batista a respeito de Jesus, quando ele diz em Mateus, capítulo de número 3, verso 11 e 12, ele diz: e eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo, ou seja, com a salvação, e com fogo, ou seja, com a condenação. Por que eu posso dizer isto? Leia o verso 12. O verso 12 explica o que João o Batista dissera no verso 11. Ele diz que o Senhor é aquele que tem a pá em sua mão, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o trigo, os salvos, no céu, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará, o inferno para os ímpios. Portanto, irmãos, é preciso ter muito discernimento no uso da palavra fogo em nossas pregações, orações e cânticos. Discernimento. Não é que você não vá usar, mas tem discernimento como usar. Mas o que Judas está dizendo aqui é que eu e você precisamos ser instrumento do Senhor para ajudar aqueles que estão condenados ao fogo eterno a se salvar de lá. Então, como instrumentos do Senhor, estamos preparados para vencer o inimigo. Então, irmãos, o que aprendemos aqui? O que aprendemos com aquilo que o Senhor deu a Judas para escrever? Mesmo pensando em escrever sobre outro assunto, mas o Senhor mandou ele escrever do jeito que explanamos nesta noite. O que nós aprendemos é que mesmo que estejamos afetados pelas circunstâncias, preservar a doutrina deve ser alvo de todos os crentes. A defesa da doutrina, a defesa do que cremos, a defesa da palavra da verdade, precisa ser nosso alvo. Aprendemos que batalhar pela fé é possível. Que o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para batalharmos em favor da fé, em defesa da nossa crença. Mas como? Com as armas da fidelidade ao Senhor, equipados, como o texto nos ensina. Aprendemos que é preciso ter consciência de quem são aqueles que agem contra a palavra do Senhor, agem como inimigos da palavra do Senhor, e que tentam minar a nossa confiança, a nossa crença no Senhor. E saber que os ímpios, se não se arrependerem, estão condenados ao inferno. Então, irmãos, nós concluímos que a mesma dirigência da batalha da fé que Judas convocou, não convidou não, ele convocou os crentes do seu tempo a estarem preparados para batalhar, esta mesma convocação é feita a nós hoje. E eu quero dizer a você, nós hoje, e o hoje com letras maiúsculas, o que estamos vivendo hoje, irmãos. Estamos vivendo hoje um tempo em que realmente a igreja do Senhor precisa estar preparada para lutar. Esta luta da preservação da sã doutrina. Inclusive no meio de nós. Quando eu digo meio de nós, estou falando no meio evangélico, no meio cristão, no meio da igreja do Senhor. Quando observamos crentes, me dá licença de eu colocar entre letras essa palavra entre aspas, crentes que banalizam o ensino recebido da palavra, com o seu conformismo ideológico,
contrários aos ensinos sagrados da palavra de Deus. Permita-me a coragem de dizer isso, no temor do Senhor. E nós precisamos muito de crentes que tenham coragem de manter-se fiel diante de um mundo corrompido e distanciado da palavra de Deus, inclusive no meio de nós. À luz de Judas, irmãos, como pensam os libertinos infiltrados? Estes, embora muitos estejam na igreja, mas pensam e agem numa visão deturpada da palavra de Deus, irmãos. O que a gente vê hoje acontecer? Eu citei algumas vezes no início e quero frisar isto aqui ao encerrar a mensagem. Nós estamos vivendo um tempo do relativismo que não é apenas ideológico, queridos. Nós pregamos contra o relativismo ideológico, mas ele não é apenas ideológico. Nós encontramos também o relativismo presente nas nossas atitudes. Pregações que são levadas ao púlpito de muitas igrejas por aí afora, dizendo assim: você já está salvo. Então não se importa com o seu comportamento. Deus entende a sua fraqueza. Eu sei que Deus entende, mas fraqueza que precisa ser corrigida, e não usar de libertinagem, usar mal a liberdade que o Senhor nos concede. Então nós estamos relativizando as nossas atitudes, relativizando o que ouvimos, relativizamos o que falamos ou o que fazemos. Conversando com um jovem há pouco tempo, ele disse: olha, não fique preocupado com as músicas que eu estou ouvindo, isto não vai abalar a minha fé. Até onde? Até onde? Nós precisamos estar diante deste momento muito atentos. Estamos diante de um momento de teologia liberal, uma teologia que prega exatamente ações liberais, movimento cultural, ideológico, combatendo um combate político, religioso, um evangelismo ou um evangelho místico, comercializado, a banalização do sagrado. É esse o tempo que nós estamos vivendo, que nos mostra a proximidade da volta do Senhor Jesus a cada dia, queridos. Então, irmão, enquanto Jesus não vem, né? Essa é uma frase que eu uso há algum tempo. Nós devemos orar e ser capacitados pela palavra de Deus, para que sejamos crentes prontos para batalhar em defesa do que cremos, da doutrina que cremos, daquilo que o Senhor confiou a nós, através da sua palavra, nos ensinos dos apóstolos, e que a igreja do Senhor tem vivido ao longo da sua existência. E para que eu e você possamos continuar falando desta palavra, vivendo esta palavra. E você que me ouve nesta noite, em sua casa, onde você estiver, faça também este momento um momento de decisão, aqui e onde você estiver, de colocar-se diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, usa-me, para que eu possa ser instrumento do Senhor, defendendo a Tua palavra, defendendo a fé que tenho no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, para que sejamos instrumentos do Senhor na defesa de nossa fé. Amém? Amém. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por este momento de culto e adoração ao Senhor, de pregação da Tua palavra. Cuida da minha vida e da vida dos meus irmãos, e que realmente possamos viver este momento na Tua presença, prontos para sermos instrumentos do Senhor, na defesa do Evangelho, na defesa do que cremos. Ó Deus, que o Teu amor e a graça redentora de Teu Filho Jesus e a santa e doce comunhão do Teu Espírito seja com Teu povo reunido neste santuário, com aqueles que estão em suas casas ou em qualquer lugar, e espalhados pela face da terra, que invocam o Seu nome, agora e para todo sempre. Amém.